7h54, uma pesquisa do Datafolha aponta que 59% dos brasileiros não têm renda familiar suficiente para arcar com as despesas mensais. Vamos acompanhar alguns números que nós estamos trazendo aqui? Para 36% dos entrevistados nesta pesquisa, eles disseram que o salário é exatamente o que precisam para viver. Ou seja, né, aquela questão, você não pode ficar doente, que daí o salário já não dá mais. E 6% responderam que a renda é mais do que suficiente. Frente a esse cenário, 45% disseram ter buscado formas de complementar a renda nos últimos 12 meses. Sobre este levantamento aqui do Datafolha, nós vamos conversar agora com o Bruno Corano, que é economista. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Bom dia. Olá, Luara. Bom dia. Bom dia também a todos que estão nos acompanhando. Bruno, quando a gente traz todos esses dados e a gente lembra, né, que o mercado está aquecido, mas ainda assim o orçamento familiar não fecha. Como explicar? Porque a gente vê tanto dado, né, de movimento de economia, de índice de desemprego. Mas por que não está fechando bem essa conta? Bom, basicamente, eu acho que a gente vem vivenciando informações que são conflitantes, né? Porque se a economia está crescendo, se o desemprego está em mínima, né, recorde histórica, por que então cada vez mais brasileiros estão endividados? Basicamente porque existe uma distorção muito grande entre a capacidade que as pessoas têm de gerarem renda, o poder de compra da moeda e o real custo de vida. Que isso que, no fundo, é o que importa, né? É o principal fator, é o poder de compra da moeda e quanto as pessoas conseguem gerar de renda. Dado ao fato de que a gente teve um processo inflacionário nos últimos anos, mais forte na pandemia, mas que segue relativamente aquecido, acima da meta, as pessoas vêm tendo cada vez mais dificuldade de conseguirem pagar suas contas. Estou falando de transporte, escola, alimentação, saúde e, especialmente, porque a correção dos salários e das remunerações não vai na mesma velocidade que a inflação dos produtos. Então, isso provoca esse cenário que a gente vê de alto endividamento. O Brasil está em nível de endividamento das famílias recorde. Mais de 80% das famílias têm dívida e 30% não estão com as dívidas em atraso, em grande atraso, praticamente fora de controle. Então, é um percentual que mostra que, na prática, as coisas não estão bem. Ô Bruno, e é interessante porque quando a gente traz uma análise mais econômica, né, a baixa do desemprego, ela causa essa pressão inflacionária. Mas como controlar essa pressão inflacionária? Como fazer o orçamento, as despesas caber dentro do orçamento? Será que a renda está menor em relação, pode até ter mais emprego, mas a renda está menor? Os juros estão impactando mais também nessa renda? E até o endividamento, que a gente sempre traz aqui, né? O endividamento das famílias corroendo também o poder de compra. Qual seria uma saída pensando em fazer o orçamento fechar? Bom, eu vou começar respondendo a sua pergunta com a seguinte provocação. A solução para qualquer país sempre é educação. E o Brasil tem tido problemas para conseguir progredir nessa área. Com mais educação, pressupõe-se que as pessoas vão eleger melhores governantes vão conseguir estruturar uma máquina pública mais eficiente, a gente vai ter um processo com mais eficiência, a gente vai produzir mais riqueza, e isso vira um ciclo positivo, né? Uma dinâmica positiva. O Brasil não vem tendo sucesso nisso. E isso se reflete na realidade da vida das pessoas. E aí você disse, você trouxe vários ingredientes.
Do momento que a gente tem um processo inflacionário, e eu diria que ele é motivado especialmente por fatores não ligados ao emprego estar em alta, porque aqui eu vou trazer uma certa polêmica. Eu, pessoalmente, discordo absolutamente das formas como o Brasil mede a taxa de desemprego. Então, em outras palavras, eu estou querendo dizer que o dado de que o desemprego está em mínima, ele não é real, ele não se reflete. E eu vou mostrar por quê. O Brasil usa os padrões da Organização Internacional do Trabalho. Só que esses padrões, eles estão ultrapassados, eles têm mais de 50 anos que eles foram criados. E a imensa maior parte das economias do mundo adaptaram esses padrões, e o Brasil ainda não. E por que o dado vem distorcido? Eu não vou me lembrar agora de todos os indicadores, mas aqui são só alguns exemplos. Se você não procurou emprego nos últimos 30 dias, você não é um desempregado. Se nos últimos 30 dias você fez um bico de 2 horas, você não é um desempregado. Só que a gente sabe, e certamente as pessoas que estão assistindo conhecem inúmeras pessoas que estão procurando emprego, mas logicamente elas fazem diversos bicos, porque senão elas não sobrevivem. Então, tecnicamente, ela é um desempregado e ela mal consegue gerar renda. Então, são distorções como essas que não refletem a realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Eu discordo que a gente tem um nível de desemprego tão baixo. Na prática, eu acho que não é bem assim. E você comentou também dos juros. Juros é um dos ingredientes maléficos para aumentar o endividamento das famílias, assim, sem dúvida nenhuma. Então, é mais um complemento. Então, quando a gente combina juros altos, moeda sem valor, processo inflacionário, um desemprego ilusório, um desemprego baixo que é ilusório, a gente tem essa combinação recorde de cada vez mais brasileiros não conseguindo fechar as contas no final do mês. E que provoca uma coisa que é um pouco mal interpretada, que é o aumento do empreendedorismo. E muita gente vê isso como um dado bom. Bruno, a gente, quando traz todos os recortes e pesquisas, a gente tem todas aquelas classificações, né? Desempregado, desalentado, desocupado, a pessoa que quer trabalhar, mas não encontra emprego, a pessoa que tem idade para trabalho, mas está desempregada, e tem ainda aquela classificação, né? Diferença de emprego e trabalho. O trabalho é a atividade, o emprego é o formal, e tudo isso acaba trazendo números que a gente fica difícil mesmo de conseguir trazer uma compreensão e traduzir, de fato, a realidade. Agora, diante desses números da pesquisa Datafolha que nós estamos abordando aqui, a ponto das pessoas precisarem buscar renda extra, nós conseguimos traçar um perfil dessas pessoas que precisam complementar renda? Os dados a pesquisa do Datafolha mostra que, majoritariamente, quem mais vem empreendendo são justamente os menos qualificados, os menos escolarizados e os menos privilegiados. Isso me remete ao seguinte entendimento, que são justamente as pessoas que têm tido mais dificuldade em conseguirem viver, sobreviver, fazer frente às despesas. E o que me marca é que elas não estão empreendendo. A gente não pode ver isso de uma maneira romantizada, né? Como é muito positivo, o Brasil é empreendedor. De fato, o brasileiro é muito adaptável, ele é muito dinâmico, ele é muito empreendedor. Isso não está em questão. Mas esse excesso de empreendedorismo é um indicador claro de que as pessoas não conseguem um emprego com uma remuneração mínima, justa, e não resta outra alternativa que não seja encontrar alguma fonte de renda. Quando a gente compara os níveis de empreendedorismo do Brasil hoje com o mundo afora, e lógico eu não vou relacionar todos eles aqui porque eu levaria 30 minutos, mas todos os países mais desenvolvidos que o Brasil, não necessariamente os mais desenvolvidos do mundo, têm índices de empreendedorismo muito abaixo. E ainda assim, são economias extremamente empreendedoras, com um nível de desemprego também muito baixo. E o que eu quero dizer com isso? Que numa situação normal,
a pessoa não faz a opção de empreender porque nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo quer esse risco, porque empreender tem um risco financeiro enorme. Se você tem, numa economia mais desenvolvida, a opção de você ter um bom emprego, que você corre muito menos risco, ou nenhum risco, né? Por que você vai empreender? Então, isso é um indicador. E aí você falou, a gente tem como traduzir isso. As pessoas menos qualificadas, menos escolarizadas, estão sendo as que demonstram mais empreendedorismo, e isso claramente confirma que é falta de absoluta alternativa. Perfeito. Bruno, eu só quero aproveitar a sua participação aqui e acrescentar uma pauta muito atual. Nós estamos diante de um novo pacote do governo para a negociação de dívidas com descontos. O governo anunciando que esse desconto pode chegar até 90% e que a dívida pode ser parcelada em até 4 anos. E o FGTS, com limite, pode ser usado para abater uma dívida. Esse pacote pode impactar esse cenário que nós estamos debatendo aqui? Quando ele já foi praticado, né, no passado, ele ajuda. Eu não vou dizer que ele não contribui, porque milhões de famílias conseguem aderir e se beneficiam. Então, positivo mas a questão é que não resolve, porque o problema é estrutural. Então, é como eu estou com dor de cabeça, porque eu tenho bruxismo, eu passei a noite roendo os dentes, mas eu não sei que essa é a razão. E eu acordo com dor de cabeça. E eu tomo um remédio e a dor de cabeça passa. Mas à noite eu vou dormir de novo e amanhã eu vou acordar com dor de cabeça de novo. Então, é mais ou menos essa dinâmica, né? A gente vai tentar gerar um estímulo, mas que ainda assim ele vai minimizar, atenuar uma pequena parcela dos endividados. A gente não vai resolver o problema e ainda também vai... Ou seja, quando eu falo não vai resolver o problema, as pessoas vão voltar a se endividar porque elas não conseguem fechar as contas. E ainda assim, milhões e milhões, centenas de milhares de pessoas não vão conseguir aderir a esse programa. Então, eu não estou dizendo que é ruim, eu acho que é bom, mas a gente tem que atacar o problema de forma estrutural e pensar nos pontos que a gente discutiu anteriormente: escolaridade, produtividade, um sistema econômico mais eficiente. E isso tem um custo político e uma complexidade muito maior e que depende de uma agenda de Estado e não só da agenda de um único governante. Ou seja, em outras palavras, entre governo de direita ou de esquerda, saia e volte, tem que ter uma agenda fixa de Estado que se sobrepõe a essas alterações de governo. E eu sempre tenho uma máxima, né, que eu acho que é a mensagem que eu gosto de deixar para as pessoas como economista: dinheiro não tem partido. Então, se a pessoa gosta da esquerda, gosta da direita, desde que o governante seja responsável, preparado e honesto, isso é o que importa. Perfeito, Bruno. Muito obrigada por sua participação. Nós conversamos com o Bruno Corano, que é economista, contribuindo com essas análises aqui. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.